Ora, eu queria partilhar convosco um pensamento que tem a ver com algo que existem, ou pelo menos devemos tentar combater o máximo, porque a nossa tendência é de facto para isso, e é algo que não é novo, que existe desde o Jardim do Éden, que é a mentira. Há dois tipos de mentira. Há a mentira que nós dizemos, há a nossa mentira, e há outro tipo de mentira que tem a ver com Deus. Aquelas frases feitas há muitos anos e que ditas acerca de Deus, e que o facto de uma mentira repetida muitas vezes, ela não se transforma em verdade, mas há o perigo de alguém levá-las como verdade, mas elas não deixam de facto de ser mentira, e há o perigo de alguém levá-las como verdade e depois sofrer as consequências disso. Mas há uma coisa que de facto nós temos que perceber, se é que ainda não percebemos, é que a mentira traz sempre consequências. Sempre. A mentira, seja ela qual for, venha ela de onde vier, ela traz sempre consequências. Como eu disse, a mentira não é nova. Ela sempre existiu. Ela começou no Jardim do Éden, quando Satanás pôs em causa, pôs em dúvida a palavra de Deus. Quando de facto Satanás pôs em dúvida aquilo que Deus tinha dito. E isso fez com que Adão e Eva acreditassem numa mentira, na mentira que Satanás disse, e como eu disse, desde o princípio, a mentira sempre trouxe consequências. E o que aconteceu é que o homem, por causa dessa mentira, trouxe consequências para o homem. Trouxe separação entre Deus e os homens. Criou separação, criou divisão. O homem foi expulso do paraíso por ter acreditado numa mentira que Satanás inventou. Uma mentira de Satanás. Portanto, a mentira tem sempre consequências. A mentira traz sempre, provoca divisão, separação entre as pessoas. Quantos amigos se separaram por causa de uma mentira? Quantas famílias se separaram, se dividiram por causa de uma mentira? Quantos casais se separaram por causa de uma mentira? Quantos casais têm problemas por causa de mentira? Desde o momento em que a mentira, ela exista, ela traz de facto consequências. Ainda ontem nós estivemos aqui pela graça de Deus e foi muito bom aquilo que ouvimos aqui. E uma das coisas que ouvimos em relação, porque estivemos a falar de casais, porque estivemos a falar de famílias, uma das coisas que é fundamental que exista num casal é a confiança. Quando isso é quebrado, quando a confiança é quebrada, e quantas vezes essa confiança é quebrada por causa de uma mentira, quando essa confiança é quebrada, é evidente que depois a relação entre o casal é afetada. É afetado. Portanto, a mentira traz sempre consequências. Por isso,
E porque cada um de nós, está a um passo de mentir. Da mentira. Cada um de nós, ninguém aqui é mais forte do que outros. Cada um de nós está a um passo de mentir. Mas é importante que nós tomemos consciência de que a mentira traz consequências para a nossa vida. Por isso, aquilo que de facto devemos aplicar-nos é a verdade. É de facto a fortalecermos e andarmos e termos uma vida de verdade. Ter uma vida de mentira é ter uma vida dupla, é ter duplicidade. E logicamente isso é algo que traz de facto consequências. Em relação aos casais, como ontem referimos, é importante. A igreja é composta dos casais, é composta de famílias. E quanto mais os casais forem fortes, a sua relação for forte, a sua relação for de facto firmada na verdade, quanto mais essa relação for forte, essa relação se fortaleça com o Senhor, podemos ter a certeza, quanto mais isso acontecer, mais forte será a igreja. Mais forte será a igreja. Porque aquilo que existir na nossa vida, seja mentira ou seja verdade, será transportado sempre para a igreja. E infelizmente, infelizmente, a igreja vive dias difíceis. Vive dias muito difíceis, em que de facto a igreja está muito fraca, está enfraquecida. Porquê? Porque os casais são fracos, a sua relação com Deus é fraca. Porque de facto aquilo que existe nas famílias é algo que é fraco, é derrotas. E isso depois reflete-se de facto na igreja. E a igreja não tem um testemunho que devia ter, porque de facto as nossas vidas não são aquilo que Deus quer que nós sejamos. Como casais, como famílias, individualmente. E isso depois reflete-se de facto na igreja. E a igreja está descredibilizada, porque infelizmente o nosso testemunho está descredibilizado. Porque quando existe mentira na nossa vida, ficamos descredibilizados. Ninguém mais acredita em nós. Por isso, é importante nós termos bem consciência, termos bem presente de que é algo, se deixarmos que entre na nossa vida, terá consequências. Trará consequências para a nossa vida, terá consequências para a nossa relação e terá consequências na igreja. Por isso, que o Senhor nos ajude a termos vidas de verdade. Infelizmente, vivemos numa sociedade em que a mentira prolifera. Há uns anos atrás, os contratos bastava uma palavra, não é? Bastava uma palavra. Não era preciso escrever nada. Bastava a palavra. E essa palavra era cumprida. Hoje, nem escrito, quanto mais a palavra. Nem escrevendo. Por vezes se cumpre aquilo que se compromete. Há, de facto, vivemos numa sociedade em que alguns, a sua vida é tão cheia de mentira que às tantas já nem sabem se vão dizer verdade, se vão dizer mentira. Eu lembro-me que nos meus tempos em que eu estava perdido e tinha um grupo de amigos, e nesse grupo de amigos havia um que era mentiroso compulsivo. Mas é que era. Mentia constantemente.
Nós sabíamos que aquilo que ele estava a dizer era mentira. Mas para ele dizia aquilo como fosse uma verdade. Mas nós sabíamos que aquilo era mentira. E, infelizmente, isso é aquilo que existe em muitas vidas. A mentira tornou-se, de facto, algo tão natural, tão normal, que às tantas já não se sabe se estamos a dizer a verdade, estamos a dizer a mentira, não conseguimos já distinguir entre a verdade e a mentira. E é isso que vivemos na nossa sociedade, é isso que infelizmente nós vemos todos os dias. Mas o mais grave, se Deus condena isso, e condena aqueles que praticam e vivem dessa forma, muito mais Deus condena quando isso acontece no seio daqueles que são seus. Deus é muito mais rigoroso ainda com aqueles que são seus, com aqueles que se identificam com Ele, com aqueles que se identificam com a sua palavra. E quando de facto esse comportamento é assim, Deus é mais rigoroso ainda, porque nós não temos desculpa. Esses que estão lá fora não conhecem a verdade, mas nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos a verdade. Portanto, Deus é ainda mais implacável, mais rigoroso com aqueles que são seus, porque é inadmissível que alguém que se identifica com Deus deixe que a mentira tome conta da sua vida. E jamais Deus poderá aprovar, Deus poderá condescender com uma vida dessas. Nós lemos em Jeremias, no capítulo 9. Jeremias, no capítulo 9. Jeremias capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor no versículo 3. E estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e a mim me não conhecem, diz o Senhor. O Senhor não está a falar dos outros povos. O Senhor está a falar do seu povo. Do seu povo. E o Senhor condena, de facto, a atitude, o comportamento do seu povo. Neste caso, estamos a falar de Israel. Mas o mesmo se aplica, e podíamos ler muitas outras passagens, em que o mesmo se aplica à igreja. Não mintais uns aos outros, diz o Senhor. Não mintais uns aos outros. Portanto, aquilo que de facto o Senhor diz aqui na sua palavra, porque fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e a mim não me conhecem. Porque se de facto conhecessem verdadeiramente o Senhor, então sabiam que o Senhor condena a mentira. Condena a mentira. O Senhor ama o pecador, mas o Senhor condena os atos, as práticas dos pecadores. E quanto mais ainda, quando alguém que pertence ao Senhor, que pertence ao seu povo, que pertence à sua igreja e cuja vida é uma mentira, cuja atitude na sua vida é proliferando na mentira, é algo que Deus não aprova, Deus condena, Deus é ainda muito mais rigoroso, porque de facto é algo que Deus... Vamos ver como é que Deus vê a mentira. Em Provérbios, no capítulo 6... Provérbios, capítulo 6, e versículos 16 a 19,
diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contendas entre irmãos. Estas 6, e a última o Senhor abomina, mas todas elas o Senhor aborrece. A mentira, o Senhor aborrece a mentira. Por isso, irmãos, quando nós deixamos que a mentira entre na nossa vida, tenhamos consciência que estamos a fazer algo que aborrece o Senhor. Estamos a fazer algo que de facto desonra o nome do Senhor. E depois, como o Senhor nos diz na sua palavra, Ele repreende, Ele corrige aqueles que ama. E depois não estranhemos quando somos corrigidos e por vezes açoitados pelo Senhor, porque deixamos que a mentira tome conta da nossa vida. Não é isso que Deus quer que exista. Não é isso que Deus quer que de facto exista na nossa vida. Jeremias 50, 36. Jeremias 50, 36. A espada virá sobre os mentirosos e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes e desmaiarão. A espada virá sobre os mentirosos. Qual é a relação, irmãos, que cada um de nós tem com a mentira? Cada um responda na presença do Senhor. O que é importante é nós sabermos, não é porque eu digo, mas é porque a palavra de Deus nos diz que Ele aborrece a mentira. Ele condena a mentira. Portanto, se deixamos que a mentira tome conta da nossa vida, então tenhamos cuidado, porque estamos a brincar com o Senhor, estamos a brincar com coisas muito sérias. O Senhor Jesus Cristo um dia, em João, no capítulo 8, disse a um grupo de religiosos, conhecemos certamente este versículo, todos nós conhecemos, João 8, 44, que o Senhor disse a um grupo de religiosos: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. O diabo é mentiroso, como vimos, desde o princípio. Ele mente, continua a mentir e mentirá sempre. Porquê? Porque ele veio para matar, para roubar, para destruir. E o que é que a mentira faz? Não é isso mesmo? A mentira mata. Quantas pessoas não morreram já, não se suicidaram até por causa de uma mentira? Eu podia falar de algo muito pessoal. Por causa de uma mentira, o meu pai suicidou-se. Uma mentira. Quantos houve que tal aconteceu? A mentira mata. A mentira destrói. A mentira é do diabo. E quando nós estamos a mentir,
nós estamos a satisfazer os desejos de quem? Do diabo. Nós somos filhos de quem? Filhos de Deus. Um filho de Deus satisfazendo a vontade do diabo? Irmãos, pensemos muito bem nisso. Pensemos muito bem nisso. E pensemos que, ao fazermos tal coisa, nós trazemos consequências para a nossa vida, mas podemos trazer consequências também para aqueles que nos rodeiam. Podemos estar a destruir o nosso lar por causa da mentira. Podemos estar a destruir o relacionamento entre amigos, entre a família. É isso que nós queremos? É trazer destruição? Queremos contribuir para o mal ou queremos contribuir para o bem? Queremos ajudar a construir ou queremos destruir? O que é que nós queremos? Pensemos profundamente nisso. Infelizmente, como eu disse, vivemos numa sociedade em que a mentira é a coisa mais fácil. Mente-se com uma facilidade tremenda. Mas não se espera que um filho de Deus proceda dessa forma. Não se espera que um filho de Deus proceda dessa forma. Ao proceder dessa forma, está a satisfazer não a vontade de Deus, mas a vontade do diabo. Qual é o conselho de Deus sobre a mentira? No Salmo 34, no Salmo 34, e versículo 13, diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Guarda a tua língua, tem cuidado com a tua língua, tem cuidado com aquilo que dizes. Usa a tua língua para glorificares o nome do Senhor. Como Tiago nos diz, a língua é um membro tão pequeno, mas pode causar prejuízos tremendos. Pode matar, pode destruir, pode incendiar. Por isso, guarda a tua língua, tem cuidado com aquilo que dizes, porque aquilo que dizes pode destruir uma vida. E não é isso que se espera de um filho de Deus. O que se espera de um filho de Deus é que a sua língua exalte o nome do Senhor. É que a sua língua, com a sua língua, possa exaltar, possa ajudar, possa animar, possa fortalecer. É isso que se espera de um filho de Deus. Provérbios 4, 24. Desvia de ti a tortuosidade ou a mentira da tua boca e alonga de ti a perversidade dos teus lábios. Então, o que é que nós devemos, na verdade, fazer? Em João, no capítulo 14, o que é dito acerca do Senhor Jesus Cristo? Capítulo 14 do Evangelho de João e versículo 6, acerca do Senhor Jesus Cristo é dito: e disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que o Senhor Jesus Cristo é? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, se nós estamos em Cristo, nós estamos na verdade. O que se espera é que nós tenhamos vidas de verdade. É que nós falemos a verdade. É que em nós exista a verdade. Porque aquele que habita em nós,
aquele que está em nós, Ele é a verdade. E tudo quanto for para além disso é mentira. Ele é a verdade. E mais, nós lemos na primeira epístola de Pedro 2,22, Pedro dizendo que no Senhor Jesus Cristo nunca pecou, nem nunca na sua boca se achou engano. O Senhor Jesus Cristo nunca pecou, nem sequer na sua boca alguma vez existiu uma mentira. Ele foi à cruz, não foi pelos seus pecados, não foi pelas suas mentiras. Ele foi à cruz pelo meu pecado, pela minha mentira, pelas vossas mentiras, pelos vossos pecados, pelos nossos pecados. Porque Ele nunca pecou. Nunca na sua boca se achou engano, se achou de facto mentira nenhuma. E aqueles que se identificam com Ele, que é verdade, então se nos identificamos com Ele, o que deve de existir em nós é o quê? Verdade. Verdade. Custe o que custar, mas deve existir é verdade. E quando há verdade da nossa vida, então nós estamos a mostrar que somos filhos de Deus. E estamos a satisfazer a vontade de Deus. Porque existe verdade. E é na verdade que Deus quer que nós andemos. É de facto na verdade. E para a verdade, anunciar a verdade, que Deus quer que de facto nós, efetivamente, nós vivamos e andemos. Por isso, irmãos, lutemos contra a mentira. Não permitamos que o diabo tenha vitória na nossa vida. Ele é o pai da mentira. Aquele que está em nós é muito mais poderoso do que ele. Quando em certos momentos vem-nos às vezes a vontade de querer a mentir, pensemos desta forma: eu não estou a proceder bem, eu não estou a proceder como um filho de Deus. E possamos pensar: o meu Deus, o meu Salvador não merece isso. Não merecem. Eles merecem que eu diga a verdade, que eu ande na verdade e que viva, de facto, para anunciar e proclamar a verdade. Que isso aconteça, irmãos, com todos nós que aqui estamos e somos do Senhor. E se assim acontecer, então nós teremos vidas de verdade. Então nós teremos lares onde existe a verdade. Então, de facto, a verdade, ela existirá. E esta verdade, ela transformará a nossa vida. Ela nos tornará cada vez mais conforme a vontade de Deus. E o nosso lar será diferente, porque é construído na verdade, é vivido com a verdade. E dessa forma o nome do Senhor é glorificado. E dessa forma, então, eu estarei a ser também uma bênção para a igreja. Que o Senhor nos ajude. Em relação, embora o tempo já tenha passado, mas há certas mentiras que são ditas com as quais é necessário ter cuidado, e principalmente aqueles que estão perdidos e que são ditas, como por exemplo, quem é que não ouviu já dizer que a voz do povo é a voz de Deus? Quem é que não ouviu já dizer isso? Mas isto é mentira. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz da maioria não é a voz de Deus. As maiorias. Aliás, nós lemos em Isaías 55:8, eu cito, porque é um versículo que nós conhecemos, que diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Portanto, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus está aqui. A voz de Deus condena o pecado.
A voz do povo, sabem o que é que diz? Diz aquilo que nós gostamos de ouvir. Mas Deus não. Deus diz aquilo que nós precisamos de ouvir. A voz de Deus diz que nós somos pecadores. A voz de Deus diz que nós fazemos coisas que estão erradas. A voz do povo é: sentes bem a fazer, seja aquilo que for, faz. Sentes-te bem, não te sentes? Então faz. Mas Deus não. A voz de Deus é: isso que estás a fazer está errado. Está errado. Eu condeno aquilo que estás a fazer. A voz de Deus condena-nos. A voz de Deus, de facto, até nos magoa. Porque diz a verdade. Diz aquilo que nós gostamos de ouvir. Mas a voz das multidões, isso está tudo bem. Continua. Sentes-te bem a fazer, então continua. Não há problema nenhum. O divórcio é normal. Continua a fazer, não há problema nenhum. Não há nada. Homossexualidade, continua, não há problema. Mas Deus disse: isso está errado. Eu condeno isso. Agora há outra, que é: não há género. Eu hoje sinto-me um homem, sou um homem. Amanhã sinto-me uma mulher, sou uma mulher. Está errado. Isso é aquilo que a voz do povo diz, a voz das multidões dizem. Mas isso está errado. Deus condena isso. Porque o que nós lemos na palavra de Deus é macho e fêmea. Foi o que Deus fez. Macho e fêmea. O que disserem fora disto está errado. Deus condena. Por isso, querem ouvir a voz de Deus? Está aqui. O que é que queremos ouvir? A voz do povo? A voz das multidões? É essa que queremos ouvir? Às vezes gostamos de ouvir porque, como já disse, ela é-nos favorável. Não nos condena. Não nos diz, não nos reprova absolutamente em nada. Mas quando ouvimos a voz de Deus, aí custa. Porque a voz de Deus diz: isso está errado. A mentira está errada. Isso é pecado. E tantas outras coisas. Por isso, irmãos, cuidado. A voz do povo não é a voz de Deus. Mas, infelizmente, isso é dito. E muita gente segue estas frases feitas. Algumas têm muitos anos. E é dito. Vão passando de geração em geração. E parece que se tornam em verdade. E há o risco de alguém as levar a sério. Mas tudo isto é mentira. Isto é diabólico. Isto é algo que não tem a ver com Deus. A voz de Deus é só uma. É a Bíblia. Esta é a palavra de Deus. E podia continuar como, por exemplo, dizer que Deus é amor e então, todos um dia, Deus não vai condenar ninguém porque Deus é amor. Isto é mentira. Deus condena. Um dia, se não creres no Senhor Jesus Cristo, não é serás condenado, já estás condenado. Portanto, quando ouvires isso, dizer que Deus é amor e por isso não há problema nenhum que um dia Deus não te vai condenar, é mentira. Deus é amor, mas Deus é justiça. E podes ter a certeza que Ele te condena. Um dia, na presença de Deus, se não creres no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, podes ter a certeza que serás condenado. Portanto, isto é outra mentira. Também dizer que basta uma vida de moral, uma boa... ter uma vida fazendo o bem, fazer o bem, não há problema nenhum, que então tens a salvação garantida. Isto é mentira. Fazer as obras. A salvação não é pelas obras, é pela fé. Portanto, isto são coisas que são ditas, mas que são mentira. E que inclusivamente são ditas por algumas religiões. E é necessário estarmos atentos. Podermos ajudar as pessoas a dizer-lhes: não acreditem nisso. Porque não é isso que Deus diz.
É a voz de Deus que deve, de facto, ser ouvida. Portanto, irmãos, que de facto tenhamos cuidado com a mentira na nossa vida e com as mentiras que ouvimos. Vivamos na verdade, proclamemos a verdade. Que a verdade exista na nossa língua, na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos dar graças por aquilo que ouvimos e que passemos à prática e às vezes ouvimos mensagens e o Senhor fala-nos aos domingos a esta hora, mas o importante é o que é que vamos fazer com aquilo que ouvimos. Que o Senhor nos ajude no início de mais uma semana. Pai amado, graças te damos mais uma vez por aquilo que ouvimos esta manhã, Pai. Te agradecemos pelo teu servo, Senhor, e por este alerta tremendo, Senhor. Tantas vezes, Senhor, levamos uma vida em que acreditamos, Senhor, tanto nas mentiras que nos dizem, como nas próprias mentiras, infelizmente, que possamos proclamar, Pai, como sendo verdades. Que tu nos ajudes a cada um de nós, Senhor, porque não há aqui ninguém que seja infalível, Senhor. Todos nós podemos falhar a qualquer momento, mas que tu nos dês ânimo, nos dês força, mas acima de tudo que possamos estar seguros na verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, e como ouvimos esta manhã, que possamos andar em verdade e que nos ajudes a quando somos tentados, Senhor, pensarmos que certamente não estaremos a fazer a tua vontade, mas sim a vontade do pai da mentira, que é Satanás, Senhor. Dá-nos a tua força, dá-nos o teu ânimo e mais uma vez te agradecemos por todas as coisas que tu nos tens dado. Promessas, Pai, que são promessas verdadeiras e que tu não falhas com aquilo que tu dizes, Pai. Te damos graças por aquilo que ouvimos esta manhã também, Senhor, de aquilo que tu preparaste para nós, Senhor. Não se compara com aquilo que nós vivemos no dia a dia, Senhor. Há coisas que nós não conseguimos entender porque a nossa mente é muito pequenina, Pai. Que tu nos ajudes a podermos viver nesta verdade, que é a tua palavra. E não se acha mentira alguma aqui, Senhor. Por isso, Pai, é algo que nos dá confiança, Senhor. Não procuremos, Pai, essa confiança em coisas que são falíveis, como é teorias humanas, Pai, estudiosos humanos que não têm como base a tua palavra. Mais uma vez te agradecemos por aquilo que ouvimos, Senhor, que nos possas conduzir e nos guiar esta semana e que possamos pôr em prática tudo aquilo que ouvimos esta manhã. No nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te somos gratos. Amém.